Olá, gente! Começando o nosso Band Empresarial nesse sábado, 16 de outubro de 2021. E sabe aquelas coisas que o Band Empresarial tem de legal? A gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que a gente já tem admiração de muito tempo. E é o caso aqui agora. Vamos estar conversando com Fábio Rocha, amigo tricolor de Fonte Nova. E a gente sabe da competência dele por diversas áreas. E fiquei sabendo que é ele que estava fazendo um livro que me envolve pessoas de 50 a mais. O Diversidade Geracional. É isso aí, gente. Vamos bater um papo muito legal sobre tudo isso que envolve essa que vem a ser, na minha opinião, um grande marco para muitas empresas, muitas companhias e muitas pessoas. A idade de 50 a mais, ou, como muita gente está acostumada a chamar, a Silver Economy. Querido Fábio Rocha, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Band Empresarial. Bom dia, Azevedo. Depois de uma apresentação dessa, né, muito bom estar aqui. Eu sou um admirador do programa, acho que faltava esse espaço na Bahia, desse recorte empresarial, de alguém que conhece o meio empresarial como você. Brincava com você nos bastidores, né, do volume e da diversidade de atividades. E tenho acompanhado o seu programa, quero parabenizar você, a Bandeirantes, não só pela escolha do foco, do nicho do programa, mas pela assertividade nos temas. E é uma honra estar aqui à disposição falando sobre economia prateada, geração prateada. E não se assustem, apesar de eu ter 49 anos. O Azevedo já entregou a idade dele, nós temos cara de menino, estamos muito bem. Ele, inclusive, é um exemplo da longevidade e longevidade. Está aí nas suas redes sociais com seus exercícios e a sua vida esportiva. Então, estou à disposição de vocês. Grande prazer estar aqui dividindo essa nossa obra, essa nossa jornada. Vamos sim. Também agradeço suas palavras e é realmente um prazer para a gente estar conversando com pessoas que a gente tem a oportunidade de já conhecer de muito tempo. E aí me diz o seguinte, passa para o nosso telespectador, o que vem a ser essa economia prateada? Maravilha, é uma mudança de pirâmide etária que o mundo todo já vivia. Nós estamos falando, por exemplo, em termos de Brasil, que até 2060 vamos quadruplicar a população de 45 anos ou mais. A média de colaboradores, nós já temos mais de 50 milhões de brasileiros nessa faixa etária de 45 anos ou mais. A gente se refere no livro, e é o título e a temática que circula no mercado 50 a mais, mas podemos falar aí a partir dos 45. A própria questão da média de colaboradores das empresas cada vez mais estarão próximas disso. E então, na verdade, nós estamos falando, como você colocou muito bem, de uma grande economia. Aquela empresa que não tem esse público dentro da sua organização, aquela empresa que não sabe se relacionar com esse público, vai ficar totalmente fora do mercado. Né? É uma fala muito radical, mas é real. Né? Além de tudo, nós estamos falando de alguém que tem um potencial produtivo fantástico. Eu com meus 49 aninhos, você com seus 56, somos meninos aí, se Deus quiser, cuidando da saúde, cuidando da longevidade, não da longevidade. Que a gente vai falar sobre isso. Pois produzirmos aí até 80, 85, por aí vai. Então são pessoas maduras, inclusive a gente usa a expressão no livro, senioridade, maturidade, não fala de experiência. Posso falar um pouco sobre isso depois. Não, vamos avançar. Vamos avançar. Então tem uma mudança radical. Vamos avançar nisso, ou seja... O que se percebe claramente também é que durante muito tempo ficou esse dogma, ou a pessoa é nova para poder você ter energia, ou a pessoa que passa de determinada idade, já com algum, olha muito por aquilo que você disse, a experiência, nossa, mas a gente pode unir as duas coisas, né? O novo hoje já está ficando bastante experiente pelas vivências que estão passando e a pessoa de 45, 50 a mais também tem muito pique para poder produzir e muito. Abraçando, evidentemente, ainda aquela história de querer aprender, conhecer. Perfeito. E tudo mais. Então, vamos desenvolver em cima disso. Você já percebe que isso vem tendo alguma transformação nas empresas? Bom, primeiro, é real que há o preconceito, tá? Alguns falam em etarismo, ageísmo, esse é um preconceito real, muitas vezes porque eu congelo a imagem desse público da imagem dos nossos avós. Aos 60 anos, alguém colocava pijama e literalmente morria para o mundo produtivo, né? Era um mundo muito cartesiano, a época do estudar, a época do trabalhar e a época do descansar. O próprio termo aposentadoria vai se perder um pouco dentro dessa janela.
Hoje não, nós temos o lifelong learning, ou seja, aprendizagem a vida inteira, onde eu preciso me reinventar várias vezes durante a vida, onde eu tenho vários ciclos de carreira, e a longevidade chama a longevidade. A longevidade, nós estamos falando que já tem uma pessoa que nasceu nesse mundo que vai viver até os 200 anos. Possivelmente sou eu, nem você. Uma pena, né? Mas a questão é, o que eu faço para me manter produtivo? O que eu faço para me manter no mercado? O que eu faço para buscar novas carreiras, como é o seu caso, do mundo do empreendedorismo? Então, de uma certa forma, é um tema que nasceu agora, né? Não é um tema que ainda é um tema de primeira grandeza. Poucas empresas têm programas voltados para a diversidade. E interessante, Azevedo, uma lembrança importante. A diversidade geracional é obrigatória. Primeiro, você sempre vai ter várias gerações dentro da organização. Sempre. Hoje, a gente coloca que algumas empresas convivem com 5 diferentes gerações. Segundo, a não ser que você morra antes, nós ou temos 50 anos, ou temos mais 50 anos, ou vamos completar 50 anos. Quando eu fui fazer o livro, que eu me toquei, que eu envelheci. E minha mulher disse, né, Isabela, que eu tenho síndrome de Peter Pan. Então, eu achava que eu continuava lá congelado aos 30 anos. Sofro disso também, sofro desse mal também. Então, na verdade, é um grande equívoco do mercado, é um grande equívoco das organizações, é um grande equívoco da sociedade, quando ela olha para esse público de 50 anos como aquela imagem que a gente está, inclusive, em discussão para modificar, né? Que é a imagem do público dos 60 anos como um idoso curvado de bengalinha. Não tem sentido. E aí eu vou te colocar num ponto, Fábio, e é exatamente isso. Quando todas as vezes que eu pensei no empreendedorismo, que eu já via isso com uma lógica muito interessante, a gente sempre, quando ia falar com alguém, sempre falava o seguinte, voltado a alguma coisa para saúde. Não, vamos pensar porque essa pessoa vai ter saúde. Nossa, não tem relação, a gente pode estar pensando em fazer diversão. Eu estava me queixando aqui outro dia que você quer sair para você se divertir, ouvir a minha música, Donna Summer, Rick Astley. Eu tenho dificuldade porque eu não acho lugar. Como é que você vê isso, se isso tem mudado, né? Imagine quem gosta de Marina Morena, brigas, que não é da nossa época, né? Um abraço aí, doutor Heraldo, né? Figura maravilhosa que é meu pai, que me ensinou a gostar da boa música, né? É verdade. Na verdade, quando se traz a ideia da economia prateada, é exatamente esse olhar, né? O quanto sua organização está olhando para esse nicho de mercado, o quanto a sua organização é capaz de se relacionar com esse público, o quanto, de uma certa forma, tudo muda no mercado, na sociedade. Vamos falar de políticas públicas. Você falou de saúde. O que significa ter uma população que vai viver até 100 anos ou mais? Já se coloca que as novas gerações vão chegar aos 150 anos em termos de saúde. Vamos falar de previdência. Verdade. Né? Mobilidade. Mobilidade, né? A área de mobiliária. Né? Tem muita coisa tendo feita pensando nisso, exatamente, inclusive, mando um abraço bem grande aqui para Marcos Araújo, também outro escritor que está fazendo um sucesso bem grande com o livro dele, Meu Imóvel, Meu Mundo, exatamente provocando muito nesse sentido, ou seja, as transformações estão sendo feitas, ou seja, eu de 50 a mais, etc., às vezes ele está querendo ter um petzinho, já não está querendo ter aquele apartamento grande. Pois é. Aquela pessoa, como é que convive com isso? E você tocou em questões aí que eu até me perdi, né? Porque a questão do empreendedorismo, ela é muito forte para esse público. A questão é por que ele vai para essa carreira do empreendedorismo, se ele entende isso como carreira, se ele está utilizando, Azevedo, todos os ativos que ele acumulou. E aí tem uma expressão maravilhosa no livro, que a gente gosta muito de falar sobre isso, que é o priceless. Priceless quer dizer impagável. É impagável ter 10 minutos com Azevedo, com 56 anos de história, de experiência e de vida. Então, na verdade, toda essa releitura profissional, essa releitura da identidade, a Maísa trouxe muito isso para o livro. Maísa, que é autora comigo, é sócia fundadora da Damicos, uma figura que, inclusive... A Damicos hoje já com 29 anos? 29 anos de mercado, feito em maio, parabéns, partindo para os 30. O livro, inclusive, foi um marco de consolidação. O próprio título, Diversidade Geracional, a própria ideia do livro. O livro tem pesquisas riquíssimas. Nós entrevistamos profissionais de 50 a mais, diferentes estados, segmentos. Entrevistamos grandes CEOs, VPs, Dr. Paraná, Fabrício Bloise do iFood, Patrícia Puga, diretora de gestão de pessoas e tantos outros. Meu amigo Frank Abubac também. Pois é, Marcelo lá da Petro Recôncava, uma galera, como se diz aqui na Bahia, bem popular. Então, na verdade, a questão do entretenimento é apenas uma das vertentes, que também é importante, porque como nós sabemos aqui de Salvador, e eu já vivi isso em vários momentos da minha vida diferentes, muitas vezes você diz assim, cadê o espaço para mim?
a própria ideia do serviço para esse público, a própria ideia da maneira de se comunicar com esse cliente, né? E outro detalhe importante é a própria ideia da formação, porque há um mito que este público tem resistência à tecnologia. A questão não é tecnologia. A questão é se o modelo mental desse público, como a gente chama tecnicamente, é um mindset de longevidade ou é um mindset não favorável à longevidade. E você está tocando aí na palavra longevidade, né? Nós estamos acostumados a ouvir longevidade. Isso. E aí, eu acho que esse conceito é você que trouxe para esse negócio aqui. Me diz aí como é que você tem, de alguma forma, traduzir isso da melhor forma. Maravilha. Não é um conceito nosso, mas a gente se apropriou muito porque traduz a ideia que mais do que uma vida longeva, você pode continuar produtivo. Então, nada contra quem curtir ser avô, avó, nada contra quem quiser se divertir, né? E aproveitar todas as conquistas e os resultados que tem. Mas a questão é que é muito cedo alguém com 50, com 60, com 70, de deixar de ter uma vida ativa, produtiva, poder pensar em ciclos de carreira que às vezes não eram possíveis. Quantas vezes, às vezes, o seu primeiro ciclo de carreira dos sonhos é depois dos 50. Além de tudo, você está no momento, como a gente coloca muito no livro, de maturidade. Por que a gente não fala de experiência? Por dois aspectos. Primeiro, porque muitas vezes a experiência dá a ideia daqueles ranços, daqueles vícios de coisas que eu fazia ou que eu imaginava e que não tem a ver com esse mundo novo, e a própria ideia do ultrapassado, do conservador, do tradicional. Então a gente fala de maturidade, porque muitas vezes eu vivo 30 anos e eu não tenho maturidade de 30 anos. Verdade. Tem uma brincadeira que dizem que o homem, por exemplo, só amadurece depois dos 55. Você verdade. Começou a amadurecer. Ano passado. Eu ainda levo um tempinho. Então, na verdade, tem uma série de campos aí que a gente não conseguiria esgotar, né? Já tivemos propostas para levar o livro para espanhol, para o inglês, uma ideia, inclusive, de uma pessoa que conhece o trabalho nosso. E aí eu quero agradecer também, viu, Azevedo, aproveitar a sua audiência qualificadíssima para agradecer, porque esse livro só foi possível, além de todos que se envolveram, nossos familiares, mas principalmente a Fundação Maria Emília, na figura da Tamile, uma fundação fantástica na área de saúde ligada ao Grupo Aliança, e ao Sebrae Bahia, na figura de Jorge Cury, né, o seu superintendente. Amigo, em breve está vindo aqui. Estamos aguardando você, viu, Jorge? Pois é, patrocinadores fantásticos, fizemos o lançamento semana passada. E, na verdade, tivemos um evento riquíssimo. Até Carla Vise, de Portugal, terminou cantando música sobre o tempo. E aí vem uma coisa que você estava tocando no assunto, a gente também nos bastidores, que é relacionada ao que você disse. Ela cantando e tal, mas a gente ter, de alguma forma, a não presença, né? Ou seja, de alguma forma, esse contato, essa frequência que a gente, de alguma forma, começou a viver com a parte remota, consegue desmistificar um pouco essa questão também da idade? Ou seja, a gente ganha com isso, Fábio? Sem dúvida, porque é óbvio que qualquer questão que lhe exige mais fisicamente tem a ver com a faixa etária, né? Não obrigatoriamente com a faixa etária, mas eu diria com a nossa condição física. E aí vem uma coisa que essa geração não teve diferente das atuais. Eu sou da geração do baba, do futebol, academia, né, a corrida, crossfit nem se fala, né? Pelo contrário, lá em casa eu falei que vou fazer crossfit, minha esposa e minha filha quase lhe tiram de prendem, né? O que eu ia fazer nisso? Eu estava ficando maluco. Mas na verdade o online facilita muito, né? Porque muitas vezes você tem limitações de mobilidade, não no sentido físico, mas assim de fôlego mesmo, né? E fora... O desejo também de estar mais próximo, família e tudo sem mais, dúvida, onde a gente, sem dúvida nenhuma, aí não tem jeito, quando a gente adquire essas coisas, né, que é uma coisa extremamente gostosa, de alguma forma a gente também quer usufruir, ter mais tempo com eles. E isso permite que o remoto a gente consiga auxiliar tudo isso. Sem dúvida. Eu vou dar um rápido intervalo, tranquilo. A gente ia fazer um negocinho rapidinho, mas a gente vai voltar, porque não tem jeito. Esse moço fala demais e fala bem, que a gente tem que aproveitar tudo isso e falar sobre esse tema tão maravilhoso. A gente vai rápido break e volta falando sobre nosso querido livro Diversidade Geracional, com o autor aqui, Fábio Rocha. Sou Azevedo Filho, fique com a gente. Já de volta, minha gente, nesse papo super interessante com Fábio Rocha, autor do Diversidade Geracional, esse livro que tem provocado muito. Não deixe de ler, viu? Olha, eu tenho 56,
estou lendo e volto, leio, volto, me identifico, não. E olhe que eu gosto de alguma forma de fazer coisas inovadoras, mas aqui está me provocando muito, não deixe de ler. Fábio Rocha aqui. E aí volta aquela questão que a gente estava conversando. Envelhecimento, Fábio, essa palavra tão dura, tão pesada. Quando é que a pessoa realmente envelhece? Quando ela envelhece o seu modelo mental. O mindset da longevidade tem a ver com uma série de características onde eu sou capaz de aprender, desaprender, onde eu espero a ideia do contato com o novo, seja experiência nova ou pessoas de diferentes gerações, com a ideia que eu vou aprender com essa convivência. Aliás, a melhor forma de desenvolvimento humano é a convivência com o outro, é a convivência com o diferente. Esse é algo que mudou também. Aquela ideia do autodesenvolvimento, ou desenvolvimento resumido, educação e trabalho acabou. Nós hoje já trabalhamos a ideia de uma aula de surf para desenvolvimento de liderança, né? Para o teatro, para o desenvolvimento da comunicação, ou seja, muitas vezes um trabalho voluntário no exterior, com refugiados. Eu tenho vários clientes, nós temos vários clientes, que são pessoas que mudaram e desenvolveram competência a partir de experiências totalmente inovadoras. Então, na verdade, o envelhecimento não tem... Claro que temos que cuidar da saúde. Eu, por exemplo, faço boxe. Opa, né? Eu tô com essa forma você toda. ter me avisado para não... Pois é. Mas a gente torce pelo mesmo time, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Jogo futebol, né? Então, na verdade, o envelhecimento tem muito mais a ver com a questão de você não estimular a mente e não estar aberto ao novo. O mindset da longevidade tem a ver principalmente com essa... Aí é que entra o elemento da tecnologia que você comentou. Não é a resistência à tecnologia, é o novo. Então, eu quero continuar tendo aquele cafezinho de quando a gente era menino, onde eu só podia ter uma reunião naquele modelo tradicional e que a reunião levava 1 a 2 horas se eu passava meia hora apresentando minha empresa para você. Isso acabou. Se teve alguém que teve que aprender na pandemia, foram 50 a mais. É verdade. Né? Onde 15 minutos valem ouro. Vale ouro. Várias dessas entrevistas aí eu fiz com gente da Praia do Forte, do Capão e por aí vai. É verdade, porque ele quer se divertir também. E aí eu vi num ponto que você está dizendo, do ponto de vista prático de vários empresários que aqui estão vendo essa entrevista. O que é que eu tenho que fazer, o que é que ele tem que fazer na empresa dele hoje para que, de alguma forma, comece a olhar para isso? O que é que eu tenho que fazer para, de alguma forma, explorar da melhor forma ou me preparar, tá? Olha, sem dúvida, um grande equívoco é que a gente fala da reinvenção sua como pessoa, como profissional do negócio, como se fosse jogar fora o que você tem. Você tem consciência dos ativos que você tem? Sejam ativos tangíveis ou intangíveis? Seja no aspecto individual como empreendedor ou da organização de seus colaboradores? Então, muitas vezes, o primeiro passo é uma releitura profissional ou uma releitura organizacional, se formos falar de pessoa jurídica, onde você vai, de uma certa forma, rever aqueles ativos, onde você, de uma certa forma, vai verificar o quanto aquilo conversa com esse mundo que alguns chamam de bunny, outro VUCA, mas eu chamo de crazy, mundo louco, ou seja, mudanças o tempo todo, incertezas o tempo todo. E, a partir daí, sim, vem o processo de reinvenção. Preciso reinventar processos e práticas de gestão, preciso reinventar produtos e serviços, preciso reinventar o meu negócio. Quantas organizações surfaram na pandemia porque elas já tinham o seu modus operandi, o seu modelo de gestão, a sua forma de se comunicar com o mercado adaptada, porque, na verdade, a pandemia não criou nada. Não, acelerou de alguma forma, né? Perfeito. Então, da mesma maneira que a gente olha para a pessoa jurídica, a gente olha para a pessoa física. O que chama a atenção é que, sem dúvida nenhuma, o desafio do empreendedorismo é muito maior do que qualquer carreira. Nada contra a carreira corporativa, nada contra a carreira pública, mas o empreendedor, ele tem, como se dizia antigamente, matar um leão por dia. E, na verdade, as mudanças são muito rápidas, porque vem concorrência, aquilo que satisfaz o mercado hoje não satisfaz amanhã, não é? Você tem novas linguagens de comunicação, você tem uma forma diferente de acessar produtos e serviços, o próprio livro nosso. A maioria das compras são via o site da Livraria LDM. Uma das unidades da livraria é extremamente agradável lá no Shopping Passeio do Taigara e, efetivamente, todo mundo prefere o site e um shopping super bem frequentado. E a proprietária me diz, Fábio, estão comprando pelo site, ainda com entrega de delivery grátis para Salvador e Lauro de Freitas. Você entendeu? É um modelo novo. E olhe que é um livro que, apesar de ser um livro para qualquer geração, até porque a gente muda o foco. Saímos dos conflitos das gerações, no sentido negativo do enfrentamento,
para esse empresário ficar atento, como você colocou. Se eu tenho diversidade geracional, minha empresa é mais competitiva e uma geração pode aprender com a outra. E aí eu venho com outra questão que eu percebo claramente, que é a questão de que poucas indústrias se preparam para produzir produtos voltados para essa geração de 50 a mais. Então, ainda se fala muito, pensa-se muito na questão do idoso, realmente aquele que já está naquela fase que eu concordo plenamente com você, daquela aposentadoria. Aposentadoria para alguma coisa, para outras tantas, claro, nem pensar. Então, mais voltado para isso está aqui essa geração mais nova, né? Hoje já se fala muito de Centennial, Millennium e etc. Mas eu lá, meu baby boomer quase, né? Digo o que é que eu posso, ou as indústrias, se você concorda com esse meu pensamento de que as indústrias produzem poucas coisas voltadas para esse perfil de consumidor. Sem dúvida. As questões humanas não são matemática. Quero aqui chamar a atenção, inclusive, que não é porque você é de uma geração, você acabou de identificar a sua geração, que é a mesma minha, que você é exatamente o perfil daquela geração. Nós somos, muitas vezes, inclusive, uma soma, um misto da geração, das gerações, né? A nossa, a anterior e a subsequente. Então, cuidado com os estereótipos. Perfeito. Né? Muitas vezes eu conheço jovens de 20 anos que são muito mais tradicionais no sentido negativo do que jovens de 78 anos. Verdade. Tá? Mais uma vez falamos de mentalidade, modelo mental. A questão, Azevedo, você colocou aqui muito bem. Se eu não tenho dentro da minha empresa um público que tem a ver com esse segmento, muito dificilmente eu vou entender esse público. Se eu não entendo esse público, se esse público não está no meu radar, não existirão produtos e serviços para isso. E, na verdade, apesar da gente estar falando em Silver Economy há algum tempo, a própria ideia da geração prateada e a pirâmide etária mundial e brasileira... Hoje, mais do que nunca, a brasileira se voltando muito para isso. Sem dúvida, mas, na verdade, é um tema que não está no radar. A maioria das organizações que nós ouvimos... do tipo, acordaram para esse tema quando nós fizemos a entrevista. Você imagine? Vou dar um exemplo prático. A área publicitária, que você conhece muito bem. Perfeito. Será que nas agências hoje nós temos os cabelos brancos? Acho que não, porque se associou a ideia do marketing digital ao jovem. Percebeu? É verdade, é verdade. Estou colocando, quer ser outra coisa que o livro mostra muito. Pronto. O game, né? Pronto. Se fala muito sobre isso. Essa é outra coisa importante que a gente descobriu com o livro. Mais do que a escrita... Da nossa história como empresa, das nossas experiências, as pesquisas nos mostraram que cada segmento é um segmento. Por exemplo, posições de liderança favorecem os 50 a mais. A própria questão da área de saúde favorece os 50 a mais, inclusive posições de gestão. Não dá para dizer que isso é válido para startups. Então, você colocou muito bem. Quem está nos ouvindo, acorde, porque pode amanhã estar fora do mercado, porque não acordou para os 50 a mais, que é uma geração cada vez mais presente e cada vez mais exigente. E uma geração em crise também, podemos conversar sobre isso. Vamos! Em crise por quê? Vamos, fala para mim que história de crise, porque eu eu faço parte de um grupo corrida, triatlo e tudo mais, e engraçado é que dizia... Poxa, tá faltando alguma coisa em sua casa, não é possível. Você acorda 4h15 da manhã para vir aqui malhar e que não sei o quê, não sai de noite. Toma cuidado como tá faltando alguma coisa em sua casa. Eu digo, meu amigo, não tá faltando nada, eu tô ótimo, não tem crise nenhuma. Mas como é que provoca isso aí? Olha, esse conceito é um conceito ultrapassado para você ver. Eu jogo bola às 6 da manhã, no sábado. Hoje foi dia de baba. Opa. E para quem está assistindo de fora, Baba na Bahia pelada, é o Baba, lá na Arena Embuí. E meu pai, de vez em quando, diz, todo mundo lá deve ter muito problema no casamento, em casa, porque não é possível, 5h30 da manhã você está saindo para jogar bola. Pelo contrário, na verdade, a crise tem muito a ver quando você não se permite perceber que o novo é uma imposição. Aquelas ideias radicais, eu não tenho WhatsApp, eu não estou em redes sociais, eu não aceito fazer reuniões online, literalmente lhe levam a um envelhecimento de fato, a um envelhecimento efetivo. Então a crise é muitas vezes gerada por você não se permitir conviver com o novo e perceber que novas competências, aquilo que você precisa se adaptar. Como se fosse uma fuga, Fábio, ou seja, eu vou fugir porque eu não vou passar por aquele dissabor de eu não saber. Então eu fujo e digo e critico. Sem dúvida. Você, inclusive, tenta impor um raciocínio totalmente equivocado.
você cria justificativas, é um misto de fuga, de negacionismo e de zona de conforto. Eu brinco muito com a metáfora, o que é mais gostoso? Tá deitado num colchão maravilhoso ou tá numa cama cheia de prego? A zona de conforto é algo muito agradável. Então não é todo mundo que vai se permitir fazer o sacrifício, a disciplina, o investimento, o foco que você tem para você chegar a participar de um triatlo. E aí você colocou um negócio que eu acho muito bacana, que a grande diferença que estava outro dia conversando com um amigo entre o empreendedor e o executivo. Então, Sim. se o executivo ganha 100 mil e ele tem um custo de 10, ele diz o seguinte, nossa, não estou generalizando, Perfeito, evidentemente, perfeito. Vou ter 10 meses tranquilo. Perfeito. Já o empreendedor, ele diz o seguinte, nossa, ganhei 100, aquele negócio ali é de 300, só falta 200. Pego 100 no banco e o resto eu vou ver se a coisa funciona. Então, aquela questão da aderência ao risco. Sem dúvida. Hoje você já percebe que o pessoal de 50 a mais se deixa levar mais pela essa vontade do risco. Sem dúvida. Você acabou de dar um exemplo típico de um DNA do empreendedor nato. Esse empreendedor ele tem características que ele, inclusive, está atento às oportunidades, está atento à mudança. Não tem jeito. No final das contas, a gente vai falar em modelo mental. Se isso tem a ver com a sua criação, se isso tem a ver com os meios que você convive, se isso tem a ver com você se permitir essa coisa do novo, seja conviver com pessoas diferentes ou ter experiências novas, aí cada um tem a sua jornada, né? Se isso tem a ver com trabalhos específicos de profissionais especializados, a mentoria, o advisement e outros trabalhos, a gente percebe muito, Azevedo. Nós temos lá na Damix um programa chamado PAP, Programa de Acompanhamento Profissional e Orientação de Carreira. Como é muito mais fácil trabalhar esse programa com a turma de 15, 16 e 20 do que com 50 a mais. Não pelo trabalho em si, mas por ele se permitir olhar no espelho. Esse é um exercício que é difícil e é natural, porque você com 50 anos, você não tem mais aquele gás e, de uma certa forma, aquela ideia que você tem todo o tempo do mundo. Então, muitas vezes, esse negacionismo, essa resistência só vai piorar o seu cenário. Se permita, vou dar um exemplo prático, uma coisa que na nossa geração era coisa de maluco, terapia. Hoje, terapia é a coisa melhor do mundo, o próprio exercício. É verdade, já serve como uma terapia. Gente, você vê, já foram 2 blocos e poderia ter 3, 4, 5, porque esse é um tema extremamente provocador. Diversidade geracional. Fábio Rocha, eu quero agradecer por demais sua participação aqui no programa e dizer, amigo, você vai voltar. E a gente vai fazer uns outros debates aqui provocando essa turma, viu? Porque tem a turma, já vou botar aqui 40 a mais, porque também eu provoco muito, viu? Mas obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Empresarial, viu, Fábio? Eu que agradeço, o papo dos mais agradáveis, sucesso aí na sua jornada, tenha certeza que o que você tem trazido aqui tem sido extremamente útil para o desenvolvimento do Estado da Bahia. E saudações tricolores! Saudações tricolores! É isso aí, gente, o nosso Band Empresarial infelizmente está acabando, mas como já disse aqui, entra lá no YouTube, programa Band Empresarial e você vai assistir tudo de novo ou outras tantas entrevistas. Mas, sábado, 10 horas, estamos aqui de volta com mais gente importante, com mais gente trazendo competência para todos vocês. É isso aí, gente. O Band Empresarial está encerrando. Azevedo Filho, fique com a gente.